vem aqui, Felipe. Oh, glória ao nome de Jesus. Ela é maior. Uau, uau. Estende as suas mãos para cá, por favor. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Deus precisa liberar uma palavra para o teu coração ainda hoje. Antes da meia-noite, Deus ainda vai trazer resposta para alguém aqui dentro. Antes da meia-noite, a tua cura chega. Porque você veio para um ambiente de cura. Então Deus vai responder ainda hoje. Porque você tem hoje para adorar o nome de Jesus. E com as suas mãos estendidas, você vai liberar uma palavra de Deus para a vida do Felipe. Felipe Gabriel é um servo de Deus lá de São Paulo. Congrega na Debrais de Sumaré. É um menino muito usado por Deus. Deus traz uma palavra do céu. E eu tenho certeza que Deus vai liberar uma palavra do céu para o teu coração, para a tua casa, para a tua empresa, para os teus filhos. Comece a orar. Pai, aqui está o teu profeta, aqui está o teu servo. Ele é boca do Senhor desde os 8 anos de idade. Ele veio para Goiânia porque o Senhor o trouxe para cá. E eu sei que o Senhor liberará uma palavra para esta casa, para esta igreja hoje. Aqueles, Senhor, que estão com o coração aberto, com as mãos levantadas, orando, pedindo ao Senhor para que use o teu filho. Pai, eu tenho certeza que hoje a chave vai ser virada na vida de muita gente aqui. Então eu te peço, coloca ele, Senhor, nas tuas mãos e usa ele como boca do Senhor nesta casa. Assim nós oramos e profetizamos. E quem crê, levante a mão e diga aleluia. Felipe, deixa Deus te usar, meu filho. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Recebam a paz do Senhor, meus irmãos. Se assente por um minutinho, sinta-se à vontade, você está na casa do Pai. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Enquanto você localiza o texto, quero render graças a Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu essa oportunidade de estar aqui nessa casa abençoada, junto com os irmãos que pela fé juntamente conosco vai morar no céu. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos, glória a Deus pelos meus companheiros de altar, corpo de pastores e obreiros, glória a Deus pelos meus amigos que estão aqui me acompanhando, Caio Tenquini, que foi um dos canais de Deus para essa terra, que Deus te abençoe. O meu amigo Otiniel, nos conhecemos há bem pouco tempo, mas o carinho já parece que de uma amizade longínqua, né? Que Deus te abençoe. Prazer em conhecer o nosso amigo também. Como que é o nome do varão? Marcelo. É que o pessoal chama pelo segundo nome, aí fica complicado. Mas que Deus abençoe, viu? Prazer estar aqui com vocês. Pastor Isaías, muito obrigado. Pastora Tanúzia, acertei? Tanúzia, muito obrigado pela vida de vocês, por ter nos recebido aqui nessa casa. E todo lugar que eu chego, a primeira vez que eu piso nos altares, a primeira vez numa igreja, eu costumo profetizar para o altar. E a profecia é simples: aonde tu pisar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Aos amigos de altar, que Deus abençoe a todos. A você que veio ouvir uma palavra do céu, eu creio que Deus irá falar com o seu coração. Irmãos, antes de nós introduzirmos e fazermos a leitura, para quem me conhece pelos cartazes ou pelas redes sociais, a surpresa de me conhecer pessoalmente é sempre a mesma. Eu pensava que ele era maior. É sempre a mesma. Aí, tá vendo aí? É sempre a mesma. Mas glória a Deus por isso. É o que Deus tem para hoje. O vaso é pequeno, mas o olheiro, ele vai trabalhar aqui nessa noite. Amém? Já foi dito aqui, mas preciso ressaltar.
Eu sou evangelista Felipe Gabriel, da cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo, região de Campinas, e sou servo de Deus pela Assembleia de Deus de Madureira, do campo de Sumaré, congrego na sede, e trago para os irmãos o abraço dos meus pastores, pastora Vanessa Montenegro e Rodrigo Montenegro. Quantos recebem, digam amém. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, os que encontraram agora sim, por gentileza, só por um minutinho, fique de pé, nós vamos fazer uma breve leitura. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, parágrafo de número 2, no verso de número 1 em diante, quem encontrou confirme dizendo amém. Diz assim o texto: E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma das filhas de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que este era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Repita comigo, 3 meses. Por favor, se assente e diga glória para Jesus. Meus irmãos, o livro do Êxodo, a qual nós tomamos por base para a nossa interpretação da noite de hoje, é um livro muito conhecido e muito bem pregado pelos nossos pregadores dentro das nossas igrejas. O livro do Êxodo é o segundo livro pertencente à Torá. A Torá é a Bíblia judaica, que também é conhecida por nós como Pentateuco, que é a Bíblia que contém os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, ou 5 primeiros livros do Velho ou do Antigo Testamento, a contar do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para todo o livro do Velho Testamento e principalmente da Torá, Moisés foi um homem instruído por Deus a escrever esses 5 primeiros livros, e para cada nome, para cada título, na linguagem, no vocábulo hebraico, tem um significado distinto, um significado diferente, e todo o significado é encontrado no primeiro verso de cada livro. Por exemplo, o livro do Gênesis parte-se do termo Bereshit, e Bereshit no hebraico significa no princípio. É daí que parte o primeiro verso, o primeiro termo da nossa Bíblia ou do Antigo Testamento. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e criou Deus a terra. Porque o intuito de Moisés é escrever para o leitor ou para o ouvinte, é instruir ao povo a saber de que o Deus em que nós servimos manda em cima, manda embaixo e manda em tudo que por ele foi criado. O segundo livro, que é o livro do Êxodo, é conhecido também como o livro da continuidade das gerações, porque é no seu capítulo de número 1 que Deus dá a iniciativa da casa de Israel e apresenta os 12 filhos, e os 12 filhos que eram tipologicamente a casa de Israel, ou as 12 tribos de Israel. É por isso que o termo Êxodo vem do termo Shemot. Shemot significa nomes, porque no capítulo de número 1, Deus vai dar os nomes a estes meninos, ou vai citar os nomes destes filhos. O interessante é que desde o livro do Gênesis, a teologia sistemática de Paulo nos ensina lá na frente, que por diversas temáticas, a teologia sistemática só se volta para apenas uma teologia. E eu explico para você. No princípio de todas as coisas, no livro do Gênesis, do capítulo de número 1, verso de número 27, aparece o primeiro pilar da teologia sistemática. Felipe, qual é o primeiro pilar da teologia sistemática? O primeiro pilar da teologia sistemática é a antropologia, ou estudo do nascimento, do crescimento, da formação do homem. Porque no verso 27 do capítulo 1, fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança Deus o criou. Quando essa primeira porta, o primeiro pilar da teologia sistemática aparece, se abrem-se 2 portas. A primeira porta é conhecida como amartiologia, o estudo do pecado. E a segunda porta, soteriologia, o estudo da salvação. Porque ao homem foi dado o direito de escolha, Hamat, pecado, ou Soteres, salvação. A nós, igreja, foi dado o direito de escolha, para quem assim acredita, conhecido por nós como livre arbítrio. Você escolhe seguir o caminho
dos seus passos, ou o caminho do pecado, ou trilhar para o caminho da salvação. Felipe, por que é que a soteriologia está presente no princípio de todas as coisas, sendo que a salvação pela graça vem através da pessoa de Cristo? Eu explico para você. É porque de todas as temáticas da teologia sistemática, antropologia, amartiologia, soteriologia, pneumatologia, bibliologia, eclesiologia, todas as temáticas, sempre, todas elas, são voltadas para apenas uma temática. E qual é essa temática? A cristologia. Porque Cristo é a totalidade do poder de Deus na terra. Cristo sempre foi o centro de todas as coisas. Por isso que a graça, a soteriologia, ou a salvação que vem através de Cristo, já estava no princípio de todas as coisas. Perceba comigo que a maior ferramenta de Satanás para acabar com a humanidade, ou para acabar com a igreja, sempre foi o pecado. Mas antes do pecado, a graça já estava lá. Felipe prova para mim que antes do pecado a graça já estava lá. Vamos de Bíblia. O texto de João, no Novo Testamento, o mesmo é crítico em nos escrever que no princípio Cristo era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, e sem esse verbo nada do que foi feito existiria ou se faria real. Concluímos assim que, para os trinitarianistas que aqui me escutam, que acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o que João está nos dizendo é que a Trindade já estava no princípio de todas as coisas. O que João está nos dizendo é que na criação de todas as coisas, Cristo já estava lá. Ele diz, preste atenção, que no princípio ele era o verbo. O que quer dizer que na primeira manifestação de Cristo no Éden, no jardim, ele não estava em corpo físico, mas estava em formato de verbo. E não só em formato de verbo, porque ele continua o texto dizendo que ele não era só o verbo, mas ele era a luz dos homens, a luz que separa o bem do mal, que dissipa as trevas da luz. E o texto vai dizer que João não era a luz, mas a luz é aquele que viria pós João. Preste atenção, que João inicia o texto dizendo que ele estava no princípio, mas conclui o texto dizendo que este viria pós João. O que João está nos dizendo aqui é sobre a onipresença. Se Cristo era onipresente, e quando ele desceu na terra, ele despiu-se da tua glória, e por isso largou do atributo da onipresença. Exatamente por isso que nós vemos textos como o texto de Lázaro, que Cristo demora para chegar, demora, mas chega, e quando chega, o milagre acontece, porque ele despiu-se da sua glória. O que quer dizer que Cristo continuava onipresente. E a maior certeza disso é quando nós analisamos o texto e reparamos que Cristo, em forma indireta, já estava no princípio de todas as coisas. Agora redobre a sua atenção, que eu vou entrar no texto para aplicar para o seu coração. Desde o princípio de todas as coisas, o pecado já estava lá. Só que da mesma forma que o pecado estava no princípio, a graça também estava lá. E detalhe, a graça foi primeiro. Você quer ver uma coisa? Satanás, como é astuto, e ele tenta desde o princípio de todas as coisas quebrar o primeiro projeto de Deus para com a humanidade e para com a terra. Felipe, qual é o primeiro projeto de Deus para a humanidade? O primeiro projeto de Deus para a humanidade? Casamento, aliança, família, crescimento familiar. É exatamente por isso que o texto diz que Deus vai olhar para Eva, vai olhar para Adão e vai dizer: vocês podem desfrutar de tudo isso que está no jardim, porém, do fruto que está centralizado no jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, este vocês não poderão comer. Só que Satanás é astuto. Ele chega para Eva em formato de serpente. O texto diz que Eva come do fruto, e não bastasse ela comer do fruto, ela oferece o fruto para o marido. Quando ela oferece o fruto para o marido, resultado, os dois pecaram. Está um culpando o outro. Adão está culpando Eva está culpando a serpente. Resultado, pecado entrou dentro do jardim.
O texto diz que eles vão olhar para si, vão reconhecer que eles estão nus e vão se sentir envergonhados. E quando eles se sentem envergonhados, imagino eu na minha conjectura de pregador, que Satanás está olhando e está dizendo: agora eu venci, agora eu quebrei a aliança. Adão está preocupado com Eva, está brigando com Eva, está culpando Eva, Eva está culpando a mim. Resultado, o pecado entrou dentro do jardim. Imagino eu, pastores, a minha retaguarda, que Satanás está declarando consigo: eu venci, eu ganhei, eu coloquei o pecado, eu quebrei a aliança. E é exatamente por isso, meus amigos que aqui me escutam, eu dou glória a Deus, porque a Adebras, a Demadureira e a Demorumbi não está aprisionado nessa visão. E eu sei que tem homem de Deus aqui nesse altar, e eu posso falar isso. Mas aí fora a gente vê algumas igrejas, algumas denominações que inferiorizam o ministério pastoral, o ministério da mulher. Por que isso, pregador? Porque no Éden, Satanás declarou que a mulher foi a culpada do pecado, e por isso algumas igrejas ainda vivem em uma mente fechada de que mulher não pode ter ministério, mulher não pode pregar, mulher não pode cantar, mulher não pode subir na tribuna, subir no altar. E isso me preocupa, sabe por quê? Porque o ministério da mulher é um dos ministérios mais apreciados hoje em nosso meio. Nós vemos por aí diversas mulheres de Deus sendo levantadas por Deus, e a maior verdade, e eu sei que tem mulher de Deus, e me perdoe aos irmãos que aqui me escutam, mas eu preciso direcionar essa palavra apenas para as mulheres agora. E se tem mulher de Deus aqui, prepara para dar glória, porque Deus me trouxe aqui para falar com o teu coração. Porque a maior verdade é que Satanás, desde o princípio, tentou quebrar o ministério da mulher, tentou calar a voz da mulher, tentou inferiorizar a mulher. E Satanás, do princípio, quando o pecado entra no jardim através da mulher, ele está pensando: eu venci, eu ganhei, eu quebrei a aliança, agora a mulher já era. Só que enquanto Satanás está cantando vitória, enquanto Satanás está achando que venceu e através da mulher colocou o pecado no mundo, isso aqui é para a mulher de Deus começar a dar glória. O texto diz que a graça, a voz, passeia no jardim. No capítulo de número 3 do livro do Gênesis, e no parágrafo de número 15, Deus vai rasgar os céus, vai olhar para a serpente e vai dizer: Satanás, do mesmo jeito que tu colocou o pecado no mundo através de uma mulher, é através de uma mulher que nascerá um, que pisará na cabeça da serpente. Oh glória, eu estou sentindo Deus. E se tem mulher de Deus, agora eu vou aplicar para ver se você dá glória. Deus me trouxe aqui para te dizer: Satanás desde o princípio tentou quebrar o seu ministério, tentou parar a tua chamada, mas a maior promessa é que do ventre de uma mulher a graça encarnada pisaria na terra. E eu não sei se vale um glória, mas o cumprimento dessa promessa é Mateus capítulo de número 1, verso 18. Nascimento de Cristo através de Maria, uma pecadora que era virgem. Se está demorando para pegar, eu vou aplicar logo para ver se você veio para dar glória. Deus me trouxe aqui para dizer para o coração de alguém: Satanás com o pecado tentou entrar na igreja e destruir a aliança. Satanás com o pecado tentou entrar na igreja e acabar com o casamento. Mas assim diz a boca de Deus para esta casa: quem cuida da igreja ainda sou eu. Tem alguém que acredita e veio para dar glória? Deixa eu ver. Dá glória para Jesus. Preste atenção, que antes do pecado a graça foi primeiro. A maior certeza disso é quando nós olhamos para o crescimento da história. Porque ainda, pastores e amigos de altar, ainda que o pecado havia entrado sobre o jardim, ainda que eles foram expulsos do jardim, o texto continua, a genealogia continua. Para quem outrora disse que estava acabado por ali, ainda que na mente de Satanás estavam destituídos da graça, a graça tinha ido primeiro.
É exatamente por isso que, ainda que expulsos do jardim, a geração continua. Adão gerou a Sete, Sete a Enos, Enos a Cainã, Cainã a Maalalel, Maalalel a Jared, Jared a Enoque, Enoque a Matusalém, Matusalém a Lameque, Lameque a Noé. Capítulo de número 6, preste atenção, que isso aqui vai para a nave da igreja pegar, e quem está ligado vai entender e vai entrar comigo nesse mistério. Preste atenção que no capítulo de número 6, mais uma vez, a ferramenta de Satanás para calar a humanidade foi o pecado. Por isso que Deus levanta Noé no capítulo de número 6 do Gênesis, e Deus vai olhar para Noé e vai dizer: Noé, o pecado da humanidade subiu ao meu coração, tu construirás uma arca, e dentro dessa arca você colocará cada espécie de animal, um casal de todas elas, e entrará você e a sua família, porque o pecado da humanidade subiu ao meu coração, e eu vou dizimar a humanidade e vou matar todo mundo. Porque a ideia de Satanás é que com o pecado, mais uma vez, ele ia derrubar a geração e ia acabar com a humanidade. Mas preste atenção, que ainda que no capítulo de número 6, Deus olha para Noé com um olhar de raiva, de ódio, de angústia, de aflição, e ele diz: Noé, o pecado do povo subiu ao meu coração. No capítulo 6, verso de número 8, mais uma vez Deus vai olhar para Noé e vai dizer: Noé, o pecado até subiu ao meu coração, eu vou dizimar a humanidade, vou matar todo mundo, mas sobre ti eu achei graça. Para de graça, que eu sei que você pegou isso aqui. É a graça, meu irmão. É a graça, meu irmão. É a graça. Ou você acha que você saiu da tua casa hoje só porque você tem uma roupa bonita para vestir? É nada, é a graça. Ou você acha que eu estou aqui em cima desse altar porque eu prego bem, porque alguém me escolheu, porque foi o Caio Tenquim que fez essa porta para mim, porque foi o Otiniel, porque a igreja me conhece? Não, eu tenho certeza de que você tem que ser muito crente para estar aqui hoje, escutando um menino de 1,5 m pregar, que você nunca viu na sua vida. Então, pelo amor de Deus, prepara para dar um glória, porque a palavra de hoje é simples, e na simplicidade da palavra eu vim para dizer para você com a plena certeza de que o que te trouxe aqui para ouvir essa palavra não foi a força do teu braço, não foi a força da tua perna, não foi indicação de homem, não foi o dinheiro que você tem, não foi o cargo eclesiástico que você tem. Eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém que, se olhasse para a sua situação hoje, nem era para você estar aqui nessa casa. Se eu parasse para olhar para o meu testemunho, nem era para eu estar em cima desse altar. Mas o problema é que enquanto Satanás olhou para você na tua casa e disse: eu vou matar, eu vou parar, eu vou destruir, a graça de Deus foi primeiro. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Alguém ficou de pé para dar glória? Eu vou melhorar essa aplicação para ver se você pega. Deus me trouxe aqui para te dizer, como disse Paulo nas suas cartas, o problema é que ainda que você seja pequeno, ainda que seja pecador, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua Uramakatarashure, Elemaracalassúria Candarábia. Eu estou sentindo Deus, eu vou liberar isso aqui para melhorar o glória. Assim diz a boca de Deus: porta fechada não te para, pecado não te para. Deus me trouxe aqui para te dizer: a graça foi primeiro. Aleluia. É graça, é graça. Preste atenção. Mais uma vez, depois que Noé pisa em terra forte, em terra firme, depois que passa o dilúvio, mais uma vez Deus mostra para Satanás que, ainda que passando por dilúvios, se está debaixo do propósito, tem que crescer, e ponto final. Por isso que quando Noé pisa em terra fértil, a geração continua. De Noé vem Sem, de Sem Arfaxade, de Arfaxade a Eber, de Eber Salá, de Salá Peleg, de Peleg Reu, de Reu Serug, de Serug Naor. Depois de Naor vem Terá, e depois de Terá, o capítulo de número 11, quem nos apresenta e quem aparece no texto é Abrão. E Abrão é o pai da promessa, e todos nós conhecemos isso,
Porque a promessa foi feita para Abrão, no capítulo de número 12, parágrafo de número 1, 2 e 3. Parágrafo de número 1, Deus faz uma chamada, e a chamada é: Abrão, sai-te da tua parentela, sai do meio da tua casa, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, porque eu te farei bendito sobre a terra. No verso 3, Deus brada dizendo para Abrão: Abrão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui é uma promessa genealógica, é prova de que da geração de Abraão nasceria o Salvador, e o cumprimento disso é Mateus capítulo de número 1, descendência de Abraão até a Cristo, sendo assim o cumprimento da promessa de que o Cristo Salvador nasceu em corpo físico através da descendência de Abraão. Mas preste atenção, que no período de Abraão, depois da sua descendência, para chegarmos no livro do Êxodo, capítulo de número 1, agora o empecilho não é mais somente o pecado, mas alguns empecilhos físicos. Tanto é verdade que Abrão, quando recebe a promessa, era avançado de idade, a sua mulher era uma mulher estéril, mas Deus fez a promessa, e o que Deus promete Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora preste atenção, que depois de Abrão, quem nasce é o menino Isaac. Isaac se cresce, casa com Rebeca, e Rebeca também era estéril. Só que se Deus promete, Ele cumpre. Então, do mesmo jeito que Deus abre a madre de Sara, Deus abre a madre de Rebeca também. Rebeca dá luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó cresce, se casa com Raquel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel e Raquel são um casal instituídos por Deus, porém Raquel também era estéril, mas está debaixo da promessa. Aí do mesmo jeito que Deus faz com Sara, Deus faz com Rebeca, Deus faz com Raquel. E chega o capítulo de número 1 do livro do Êxodo, para dar continuidade à promessa, os filhos de Israel. Capítulo de número 1, no verso de número 2, quem dá continuidade à promessa é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Azer e José. Depois que passa o texto do capítulo 18 para frente, do livro do Gênesis, nós entendemos a importância de José, que foi um dos filhos de Israel, ou dessa casa da promessa. O capítulo de número 1 do livro de Êxodo é pós-reinado de José. José já tinha reinado, já tinha sido honrado, e todos nós conhecemos essa história. O problema do capítulo 1 não é mais um problema de geração. O problema do capítulo 1 não é mais um problema apenas com o pecado, porque o contexto do capítulo de número 1 mostra que o povo está passando por uma crise essa espiritual. Por que crise espiritual? Porque eles entraram em conflito de terra, conflito de adoração, conflito de povos. Porque o texto vai dizer no capítulo de número 1, verso de número 7, que os filhos de Israel frutificaram, cresceram. Sabe qual que é o problema, meu amigo Otiniel? É que o povo está crescendo, mas está crescendo longe de casa. O problema de você crescer longe de casa é que às vezes você está crescendo onde ninguém conseguiu crescer. Sabe qual que é o problema disso? É que causa inveja. Está entendendo isso daqui? Preste atenção. Verso de número 7, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram e se tornaram grandemente fortes. Depois levantou-se um novo rei sobre eles, e esse rei não conheceu os feitos de José, e por não conhecer os feitos de José, começou a afligir o povo, porque a preocupação do rei é: vamos afligi-los, porque vai chegar o tempo que eles vão crescer tanto, ao ponto de tomar o Egito ou fugir dele. Então a preocupação é: eles estão crescendo. A preocupação do rei é essa: eles estão crescendo. Porque nem todo mundo aceita teu crescimento. Vou falar isso aqui, Jesus. Agora preste atenção nisso daqui. Versículo de número 10. Ele toma uma atitude, a atitude é: vinde, atuemos sabiamente contra eles, para que acontecendo uma guerra,
eles não se ajuntem com os nossos inimigos, lutem contra nós e assim se retirem da terra. Por isso, designaram-se capatazes sobre eles, para afligi-los com as suas cargas, e construíram para o rei cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Preste atenção. O primeiro decreto do rei para paralisar o crescimento da igreja, aqui no capítulo 1, foi o decreto da aflição. Felipe, como é que funcionava o decreto da aflição? O texto diz que era a aflição de carga, o que nos leva a entender que o povo já era escravizado, mas se era escravizado, escraviza mais. Dobra a carga horária, multiplica a carga trabalhística, aumenta a carga, porque na ideia do rei, quanto mais nós afligimos o povo de Israel, ou o povo hebreu, menos eles vão crescer e se multiplicar. Quanto mais nós apertarmos, escravizarmos, menos eles vão ter coragem ou força para se multiplicar. Então o primeiro decreto é esse, e a ideia é só essa: quanto mais a gente afligir eles, menos eles vão crescer. O problema, isso aqui eu vou pregar com texto, e se quiser dar glória com Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 12. O que o rei não sabia é que crente é igual massa de pão. Como é que é, pastor? Quanto mais bate, quanto mais bate, eu vou aplicar isso aqui com Bíblia para o seu coração. Olha o verso 12. Eu não vou forçar isso aqui não, isso aqui é aplicação bíblica, se quiser dar glória. Mas se tem crente ligado vai entender isso aqui, porque Deus está falando com a alma de alguém aqui agora. Você acredita nisso aqui, Otinel? Deus está falando com a alma de alguém, porque eu estou pregando para alguém que está machucado, estou pregando para alguém que está cansado de apanhar, estou pregando para alguém que talvez no ano de 2022 o que tu mais disse para Deus foi: eu vou parar, eu não aguento mais, estou apanhando demais. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que crente é igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Aonde está isso, pregador? Capítulo 1, verso de número 12. O que o rei não sabia é que quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Eu não sei quem vai dar glória com isso aqui, mas eu vou liberar para ver se alguém está ligado. Deus trouxe alguém aqui na nave dessa igreja para te dizer: eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que tu está sofrendo e está apanhando, mas tu tem que lembrar que você está debaixo da oração de Abacuque. Qual é a oração de Abacuque, Felipe? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. E aí, pregador, vou parar, vai nada, olha você aí. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Tá doendo, mas você não vai parar. Tá machucando, mas você não vai parar. Deus vai te fazer crescer. Tem alguém que acredita? Vem comigo na glória. Dá glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou concluir a mensagem agora. Preste atenção. Primeiro decreto passou e não deu certo. Depois que o primeiro decreto não deu certo, o rei tenta mais uma vez com o segundo decreto. E o segundo decreto, ele chega para duas parteiras, por nome de Sifra e Puá. Quando ele chega para as parteiras, a ordem é: se nascer alguma criança dentro do Egito, que seja dos hebreus, dos filhos de Israel, mata o menino e não deixa crescer. Porque a ideia e na mente do rei, quanto menos meninos tivessem, menos famílias iriam aparecer, menos eles iriam se multiplicar. O que o rei não sabia é que as parteiras temiam a Deus, e por temer a Deus elas não matavam os meninos, elas escondiam os meninos.
Preste atenção, o tempo passou. O rei viu que não adiantou de nada e ele chega mais uma vez para impor um terceiro decreto. E o terceiro decreto, ele chega mais uma vez para Sifra e Puá e olha para elas e diz: se o problema é carregar sobre as suas costas o peso de um homicídio, ou se o problema é sujar as suas mãos de sangue, não precisa matar, mas se nascer algum menino dentro do Egito, pega o menino, traga para mim, ou lança às margens do rio Nilo. O que ele não sabia é que as parteiras temiam a Deus. Elas guardavam os meninos. Agora preste atenção nisso daqui. O capítulo de número 2 em meio a 3 decretos. O capítulo de número 2 em meio a 3 decretos que paralisavam o crescimento de Israel. O texto diz que foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma das filhas de Levi. Verso de número 2, a mulher concebeu e deu à luz um filho. Preste atenção, o cenário está totalmente o contrário. Não era para nascer um menino, e se nascesse, era para ser lançado para a morte. Agora preste atenção, isso aqui é muito simples, meu irmão, muito simples. Com toda a simplicidade do mundo, eu preciso que você redobre a sua atenção, porque Deus vai falar com a alma de alguém aqui agora. Capítulo 2, verso 2, a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Preste atenção, quem é mãe aqui, faça assim. Quem é mãe recente, levanta assim. Até 3 anos de idade. Tem bastante. Quem é mãe de mais de um filho? Preste atenção. Agora vocês têm que ser as primeiras a dar glória, porque isso aqui eu sei que vocês vão ser as primeiras a entender. O problema do versículo de número 2, que a mãe escondeu o menino por 3 meses, é que ninguém podia escutar o menino chorar, porque se o menino chorasse, alguém escutasse, ia entregar o menino para o rei e o menino ia morrer. Preste atenção que o texto diz que a mãe o escondeu por 3 meses. Só que para as mães que me escutam, Tinel, você tem filho recente também, né, mano? 4 meses. Presta atenção nisso daqui e fala se não é verdade. A criança nos 3 primeiros meses, ela não sabe responder a nada. Tudo que ela sabe fazer é... Vamos lá, interage comigo para ficar bonito toda a igreja agora. Se a criança nos 3 meses está com fome, ela... Se ela está com medo, ela... Saudade da mãe, ela... Está com frio, ela... Porque no período de 3 meses, tudo que a criança sabe fazer é... Ponto. Só que se no verso 2 o texto diz que a mãe o escondeu por 3 meses, quer dizer que ninguém escutou o menino chorar. Preste atenção nisso daqui. Felipe, como é que ninguém escutou o menino chorar? O menino não chorou? É claro que chorou. A mãe tapou a boca do menino? Claro que não. O menino chorou. Se o menino chorou, nos 3 primeiros meses, tudo que ele sabe fazer é chorar, e ninguém consegue segurar o choro de uma criança nos 3 primeiros meses, o que aconteceu que a mãe conseguiu esconder o menino por 3 meses? É simples. Mas se você entender isso daqui, sabe o que é isso? É que não foi a mãe que escondeu o menino. Foi a mão de Deus. Preste atenção, preste atenção. Sabe qual que é o problema? É que esconderijo não é lugar de crescimento. Esconderijo não é lugar agradável. Eu vou falar isso aqui, eu sei que Deus está falando com alguém. Esconderijo falta amigo. Esconderijo falta abraço. Esconderijo nem tua família está do teu lado.
aos pregadores, cantores, pessoas que têm ministério, que aqui me está escutando, Caio, esconderijo falta agenda, esconderijo falta honra, pastores. Para quem vive do ministério, esconderijo falta cachê, esconderijo, quem batia nas suas costas hoje já nem lembra mais de você. Olhe para cá, esconderijo não é lugar de crescimento. Mas eu aprendo com esse texto que tem uma coisa que não falta no esconderijo: provisão. Aleluia. Cuidado de Deus. Felipe, prova para mim que esconderijo falta tudo menos o cuidado de Deus. É simples. Se o menino aparecesse, ou alguém escutasse o menino chorando no período dos 3 meses, ele ia ser entregue para a morte. O que nos faz entender é que esconderijo que vem de Deus não é para a sua morte. É que às vezes vale muito mais Deus te esconder e te preservar em vida, do que deixar você aparecer e morrer no meio do caminho. Ah, meu irmão, se tu soubesse o tanto de gente que gosta de aparecer e morre no meio do caminho. É por isso que Deus deixou você escondidinho do jeito que você tá. É porque para Ele vale muito mais você ficar escondido, mas preservado em vida, do que te fazer aparecer e morrer no meio do caminho. Isso aqui pode doer no ego de alguém, mas eu preciso falar. Eu aprendo com esse texto que nem toda fama vem de Deus. Porque fama que vem de Deus respeita etapa, respeita momento, respeita processo. E é necessário você passar pelo esconderijo para depois ser honrado por Deus. Meu irmão, se tu soubesse o tanto de gente que quer pular etapa, quer passar processo, quer passar por cima da palavra de Deus, é por isso que olha para você. Tem muita gente que começou do teu lado e hoje você nem lembra mais, nem sabe mais aonde ele está. Tem muita gente hoje que compra ministério, ou vende ministério para tentar chegar em algum lugar. Eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus, porque se você está aqui hoje, é porque você sabe respeitar etapas. Meu irmão, Deus está falando comigo aqui em cima desse altar. Se tu passou pelo esconderijo que tu passou e está de pé até aqui hoje, é porque nesse esconderijo Deus te moldou para entender que neste período, eu já estou vendo gente chorando aqui. Eu estou entendendo isso aqui, Jesus. Deus está falando com alguém aqui. Se depois de você ter passado todo esse esconderijo, você tem coragem de estar sentado me escutando aqui, é porque você entendeu que esse processo, amigos te abandonam, família te abandona, mas você está vivendo o Deus do salmista. Pode o pai e uma mãe esquecer de um filho que amamenta, todavia Deus não se esquecerá de vós. Está escondido, mas Deus está com você. No esconderijo Deus guardou este menino. E preste atenção que o esconderijo é carregado de propósito. Sabe por quê? Porque o texto diz que passados-se os 3 meses, olha o verso 3, encerro aqui. Quando já não podia mais escondê-lo. Preste atenção. Se foi a mão de Deus que escondeu o menino, e a mãe não podia mais escondê-lo, glória a Deus, essa igreja é boa de Bíblia, eu gosto disso. Pegou fácil. Vou melhorar para quem não entendeu o que o irmão falou aqui. Se chegou o tempo, se chegou o período que a mãe não podia mais escondê-lo, e não foi a mãe que escondeu e foi a mão de Deus, é que chegou o tempo da mão de Deus que escondeu pegar o menino e fazer o menino aparecer. Eu disse que isso aqui ia ser simples, mas se você entender isso aqui, vai abrir a mente de alguém aqui agora. Preste atenção no que eu vou falar para a tua alma e para o teu coração. Existem processos na nossa vida que é difícil. Difícil da gente passar, difícil da gente viver, difícil da gente enfrentar.
Mas eu vim aqui para falar algo simples para o seu coração. Você precisa entender que quem te esconde é Deus. E se é Deus que te esconde, é Ele quem te faz aparecer. Sabe o que eu entendo com esse texto, Caio? Ô Tinel, sabe o que eu entendo com esse texto? É que o Deus que escondeu é o Deus que entende que chegou o tempo de fazer aparecer. É que a mesma mão que esconde é a mesma mão que faz aparecer. O que eu entendo com esse texto é que o Deus que coloca no anonimato é o Deus que tira do anonimato. O que eu entendo com esse texto é que o mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que é fiel em tirar do esconderijo. Chegou o tempo que a mãe de Deus, que a mão da mãe não conseguiu mais esconder, porque a mão de Deus fez com que o menino aparecesse. Sabe o que é isso? Isso aqui é muito simples. É que do mesmo jeito que Deus te esconde e ninguém te acha, se Deus te fizer aparecer, eu quero ver quem te esconde. Você não pegou? Senão, glória, tinha sido melhor. Mas eu vou liberar mais uma vez para você entender. Eu estou pregando para alguém que está escondido. Eu estou pregando para alguém que está no anonimato. Eu estou pregando para alguém que chorou tanto. Estou pregando para alguém que o que tu mais pensou em 2022 foi: eu não vou aguentar, não vou suportar, eu estou escondido. Mas a mão de Deus está estendida nessa casa para te dizer: do mesmo jeito que eu te escondi, se eu quiser fazer você aparecer, porta fechada não te esconde, palavra contrária não te esconde, inveja não te esconde, calúnia não te esconde. Eu vou até você entender. Inimizade não te esconde, inveja não te esconde, anonimato não te esconde. Eu vim aqui para ser profeta para essa casa, e pega se quiser, mas eu estou pregando para alguém que vai chegar o período que Deus vai te tirar desse anonimato. E se vale um glória dessa igreja, Caio, ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada, mas o que vale é que o Deus que um dia te escondeu é o Deus que está passeando nessa igreja para te dizer: tá chegando a hora de eu te exaltar. Se tem alguém que acredita nisso, diga glória para Jesus. Se tem alguém que acredita nisso, diga glória para Jesus. Aproveita e fica de pé dando glória desta mesma fiação que Deus está aqui nessa casa. Pegue na mão desse vaso que está do teu lado. Pegue na mão desse vaso que está do teu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Para crentes pentecostais como eu, que ainda acreditam em transferência de unção, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Nós vamos orar aqui, já vou encerrar. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Eu ainda acredito em transferência de unção. A mensagem hoje foi simples. O pecado não tem poder de te paralisar, porque a graça de Deus te alcançou primeiro. Segundo, Satanás não tem poder de te paralisar com as aflições, guerras, esconderijos, porque é dentro do esconderijo que Deus te acha. Eu tenho 5 minutos, e nesses 5 minutos eu preciso cumprir o meu papel de pregador. Preste atenção. Eu poderia vir aqui revelar tudo que Deus mandasse, mas eu sou muito fiel e temente ao que Deus pede ao meu coração. E eu preciso que nesses 5 minutos você redobre a sua atenção, que eu quero te fazer um convite muito especial. Eu preguei para pessoas aqui na nave desta igreja que passou por períodos de esconderijo, períodos de anonimato.
E eu sei que nesses períodos parece que a gente está sozinho. Eu vou ser muito simples, irmãos, nas minhas palavras. Vou ser muito simples, eu prometo. Porque eu preciso que você entenda isso. Momento de esconderijo parece que não tem ninguém com a gente. Mas Deus é sempre fiel, como foi com Moisés, para do mesmo jeito que te esconde, te tirar do esconderijo. E eu sinceramente, eu não sei a forma que você chegou aqui, mas eu preciso cumprir o meu papel de pregador. E para isso, eu vou te fazer um convite. Para este convite eu preciso te dar algumas certezas. A primeira certeza é que antes do pecado a graça foi primeiro. O que nos dá a entender que o seu pecado não te afasta mais da cruz. Muito pelo contrário. O pecado que um dia te afastava de Jesus é o mesmo que te dá vontade de vir correndo para o altar. Escuta e não me interprete errado. Eu não vim aqui para passar pano para pecado de ninguém, porque pecado ainda continua sendo pecado. Mas eu vim aqui dizer com a plena certeza que Satanás não tem poder e controle sobre a tua vida, e nem poder para te aprisionar no seu pecado. Porque talvez para esse convite você recue ao ponto de pensar na tua mente: eu estou em pecado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: antes de você pecar, eu já tinha me entregado na cruz, pelos pecados que você ainda nem sonhava em cometer. Por isso que o seu pecado não tem poder de te afastar da minha presença. Antes do pecado a minha graça foi primeiro. Segunda certeza que eu te dou é que em períodos de esconderijo pode todo mundo te abandonar, mas Ele ainda está do teu lado. Terceira certeza para te fazer esse convite: se tu aceitar esse convite, Deus escreve o teu nome no livro da vida e muda a tua história hoje. Por favor, olhe para cá, por favor, olhe para cá. Isso aqui não é jargão de pregador, isso aqui é profético. Deus não vai mudar a tua história amanhã, Deus não vai mudar a tua história semana que vem. Eu estou sendo profeta para alguém que acredita em palavra profética. Finalizou o culto, ao sair da porta para fora, a sua vida nunca mais será a mesma. O convite que eu te faço é: se você está afastado da presença do Senhor, ou deseja hoje aceitar a Ele. Um dia eu deixei de pregar sobre o arrebatamento, e uma alma se foi, e sabe-se lá Deus aonde ela foi. Eu não quero cometer o mesmo erro, e eu preciso te dizer com a plena certeza que Jesus está voltando. Só que pode ser assustador para alguns, mas para quem confia na promessa da graça, isso aqui é motivo de dar glória. O problema é que Ele não está voltando para qualquer um, Ele está voltando para a noiva do Cordeiro. Pode parecer difícil, pode parecer duro isso da minha parte e arrogante, mas eu preciso te dizer que se você está aqui hoje e olha para si como um crente desviado, você nem para ser desviado você presta. Porque você ter coragem de me falar que é desviado 9 horas e 12 minutos de uma quinta-feira, escutando um moço de 1,5 metro que veio de uma cidade que talvez você nunca ouviu falar, pregando para o seu coração, e ainda você não está escutando sentado, você está ouvindo de pé. Você ter coragem de me falar que você está afastado. Sabe por que você está me ouvindo? Porque você conhece a voz do teu Pai. Você sabe que o teu lugar é no altar. E a pergunta que eu faço para largar o microfone é: cadê a primeira alma que vai se entregar e voltar para os caminhos do Senhor? Eu estou te esperando aqui na frente do altar. Eu preciso te dar um abraço e orar por você. Se você sabe que essa pessoa que está do teu lado está afastado, se você sabe que essa pessoa que está do teu lado precisa de uma aliança, está vindo aqui a primeira, está vindo a primeira para Jesus. Segura. Se você sabe que essa pessoa que está do teu lado precisa de uma nova aliança, você vai abraçar ela e vai perguntar para ela: você quer ir? Se você quiser, eu te acompanho. Seja canal de Deus para ela. Eu tenho só mais 1 minuto, irmão. É 1 minuto. Eu sei que Deus precisa falar com a alma de alguém. Eu sei que depois que a primeira vem, para a segunda vir é rapidinho. Eu estou te esperando aqui na frente do altar. Preste atenção. Isso pode parecer difícil de entender, mas o que eu estou pregando aqui não é só para alguém que não acredita em Deus, não é só para alguém que não tem religião, não é só para alguém que está afastado. Talvez o que eu estou dizendo aqui é para alguém que tem terno e gravata,
Para alguém que usa saião até o pé, mas não tem certeza da tua salvação. Felipe, desse jeito eu vou ficar com vergonha. Vergonha é Jesus voltar e você não escutar o som da última trombeta. Felipe, eu tô com vergonha. Vergonha é você sair daqui e, para quem acredita na iminência do arrebatamento, a trombeta soar e você ficar. Eu preciso te encontrar lá em cima no céu. Cadê a segunda alma para Jesus? Cadê a segunda alma para Jesus? Eu quero te dar um abraço e quero orar pela tua alma. Cadê a segunda alma para Jesus? Os obreiros ficam atentos em oração, porque hoje é ambiente de guerra aqui. Você que pode, pegue na mão desse vaso que está do teu lado. Caio, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar vocês. Feche os seus olhos e estenda a mão para o altar. Quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Segura só um pouquinho. Me auxilia aqui, por favor, obreiras. Quantas almas? 3? 3 almas? 4? 4 almas para Jesus. Eu vou te dar um motivo, pastor. Preste atenção. Finalizo agora. Eu vou te dar um motivo para nós finalizarmos esse culto em festa. Você vai dar o seu maior glória, a sua melhor festa para Jesus. Vou passar o microfone, mas antes disso eu preciso te dar um motivo para você dar a maior glória dessa noite. E nós vamos encerrar em festa. Preste atenção. São 4 almas para Jesus, certo? 4 almas. O motivo é: quando um paralítico volta a andar, não tem festa no céu. Quando um cego volta a enxergar, não tem festa no céu. Quando um mudo volta a falar, não tem festa no céu. Pode um morto ressuscitar, que não tem festa no céu. Sabe qual que é a única coisa que faz festa no céu? Segura. Preste atenção. Vou passar o microfone agora. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Me perdoe pelo horário. Otiniel, muito obrigado pelo apoio. Caio, muito obrigado a todos os irmãos. Lá no fundo, se possível, passe lá. Eu vou ficar muito feliz de te cumprimentar. Geralmente, quando a gente trabalha com material nas igrejas, os irmãos que não têm condição e que não podem ajudar, eles costumam passar e fingir que nem vê a gente. Irmãos, se o Otiniel ou o Caio obrigarem vocês a comprar alguma coisa, vocês me contam que a gente vai batizar eles de novo. Mas eu vou ficar muito feliz, ainda que você não possa me ajudar, de você passar lá no fundo e pelo menos me cumprimentar com a paz do Senhor, me dar um abraço e a gente conversar, tá bom? Você passa lá no fundo. Eu tenho alguns livros de temas teológicos. Tenho Bíblia, BKJ, King James, essa daqui ó, 1611. Eu vou te esperar lá no fundo. Otiniel, me ajuda por favor. O Caio também. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Preste atenção, nós vamos terminar esse culto em festa. Em festa. Por favor, alguém pode gravar isso daqui pra gente encerrar? Você grava pra mim, vaso?
Você grava e me manda depois. Nós vamos encerrar em festa. O pastor me deu a liberdade aqui. Eu vou contar de 1 até 3. E se por causa de uma alma tem festa no céu, o mínimo que a gente pode fazer é uma festa aqui também. Amém? Vocês estão felizes com essas almas? Que essa confissão não seja de boca para fora. Aqui vocês têm um casal de homens de Deus que zelam pelas almas. Deu vontade de parar? Conversa com a diretoria da igreja. Conversa com os pastores. Irmãos, eu nem sou desse ministério, mas eu tenho a plena certeza de que essa igreja recebe essas 4 almas. Vocês recebem? Digam amém. Vocês vão ser muito bem tratadas aqui. Muito bem tratadas aqui. E para encerrar esse culto em festa, como eu disse aqui, nada, irmãos, eu poderia ser usado por Deus nas profundas revelações, mas ainda assim não teria festa no céu. Mas hoje não são uma alma, são 4 almas para Jesus. E se tem festa no céu, vamos fazer uma festa para Jesus aqui. Eu conto 1 pelo nome do Pai, 2 pelo Filho, 3 pelo Espírito Santo. Aplauda o único que é digno de toda honra e toda glória, é Jesus. Que Deus nos abençoe. Faz festa para Jesus.